Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Hoje introduziremos conteúdo novo. Tudo que nós tratamos até aqui faz parte da estática, o estudo do equilíbrio dos corpos. É quando a soma das forças que age sobre um sistema é nula e quando a soma dos momentos de força, ou seja, quando a soma dos torques é nula. Agora nós vamos analisar o sistema dinâmico, quando a soma das forças e a soma dos torques não dá mais zero. Porém, elas estarão associadas a acelerações. A soma das forças vai ser igual ao produto da massa pela aceleração. E a soma dos momentos vai ser igual ao produto do momento de inércia pela aceleração angular. É isso que nós vamos abordar a partir de agora. Porém, a gente vai começar fazendo uma análise mais básica dos sistemas dinâmicos. Vamos começar pelo estudo do movimento em si, por enquanto sem se preocupar com as causas do movimento. Vamos falar da cinemática. Então, o que a gente precisa lembrar? O conceito de movimento e repouso. Ora, um corpo está parado ou está em movimento em relação a alguma coisa. Então, ele depende do sistema de referência que você está analisando. Sistema de referência é aquele sistema de coordenadas que eu me baseio para fazer a medição. Então, se eu tenho aqui um sistema de coordenadas em 3 dimensões, eixos x, y ou z. Então, x, y e z. Um ponto que eu queira analisar qualquer que esteja aqui, eu vou medir esse ponto em relação à origem do meu sistema de coordenadas. Então, eu meço em relação a essa origem aqui, ó. Então, eu posso, tudo que eu falar sobre esse corpo, eu vou comparar com esta origem. Então, esta origem deste sistema de coordenadas é o que eu vou utilizar para fazer o meu sistema de referência. O meu sistema de referência é meu próprio sistema de coordenadas. E a origem desse sistema é o que eu chamo de referencial. Então, se esse corpo, por exemplo, se desloca pelo espaço para cá, é óbvio que as coordenadas deste corpo em relação à origem vão mudar. Então, agora eu passo a ter um novo conjunto de pontos que define esse corpo no espaço. Isso porque eu escolhi meu sistema de coordenadas aqui. E se eu tivesse escolhido o meu sistema de coordenadas aqui? Tudo muda. Agora eu preciso me basear neste sistema de coordenadas. Então, para este sistema de coordenadas, o corpo estava aqui e agora ele veio para cá. Ó. Muda tudo. Professor, como saber qual o sistema de coordenadas que eu tomo como referência? É arbitrário. O que é uma coisa arbitrária? Você escolhe. Não importa qual seja. Então, depende da sua escolha. Você pode escolher qualquer sistema de referência. Eu posso colocar meu sistema de coordenadas em qualquer região do espaço para fazer a medida, desde que eu seja coerente com as medidas feitas naquele sistema de referência. Aqui exemplos de sistemas de referência. Se eu tiver em uma dimensão, eu vou usar uma reta e vou colocar uma origem nessa reta para ser o referencial do meu sistema. Se eu tiver com um movimento em 2 dimensões no plano,
eu vou traçar um sistema de coordenadas XY e pegar a origem dele para ser a origem do meu sistema de referência. Em 2 dimensões, eu também posso calcular através da distância à origem e o ângulo que este vetor forma com o eixo x. Então, em 2 dimensões, eu posso calcular medindo diretamente em relação à origem ou medindo a distância da origem e o ângulo que esse vetor de distância forma com o eixo x. Este sistema de coordenadas, ele é um sistema de coordenadas cartesianas simples. E esse aqui é um sistema de coordenadas polares. Eu chamo polar toda vez que envolve um ângulo como medida. Aqui, o meu ponto no espaço vai ser dado por um par ordenado xy. Aqui, por um par ordenado r, que é o vetor distância, e θ, que é o ângulo. E veja, em uma dimensão vai ser dado pela posição que ocupa. Em 2 dimensões é dado por um par ordenado. E em 3 dimensões, dado por um trio ordenado. Ah, professor, em 3 dimensões não tem como eu colocar em coordenadas polares? Também tem. Em vez de eu usar x, y, z, que são os pontos, eu posso traçar um vetor que sai daqui até aqui, chamar esse vetor de R. Eu posso medir o ângulo que esse vetor forma com o eixo x, ou melhor dizendo, com que a projeção deste vetor no plano XY forma com o eixo x. Esse ângulo eu chamo de θ, e com o ângulo que esse vetor forma com o eixo z, que eu vou chamar de φ. Então, ao invés de eu definir o ponto em termos de x, y, z, eu defino o ponto em termos de r, θ e φ. São coordenadas polares em 3 dimensões. Elas são chamadas de coordenadas esféricas. Então, o movimento ou repouso de um corpo vai depender do sistema de referência que eu adotei. Um corpo ele pode estar parado em relação a um dado sistema de referência e estar em movimento em relação a outro sistema de referência. Quando é que o corpo está parado? Quando a distância do corpo a origem do teu sistema de referência que você adotou não muda com o passar do tempo. Ou seja, se a distância é constante com o passar do tempo, eu digo que o corpo está em repouso, parado. Se a distância não for constante, ela variar com o passar do tempo, eu digo que o corpo está em movimento. Então, para definir movimento e repouso, eu adoto um sistema de coordenadas como referência e vejo se a distância do corpo até a origem daquele sistema, se ela está mudando com o tempo, o corpo está em movimento. Se ela não muda com o tempo, o corpo está em repouso. O que está em movimento num dado sistema de referência pode estar em repouso em outro sistema de referência. Alguém pode se perguntar, mas professor, como é que eu
Um corpo pode estar se movimentando em um e estar parado em relação ao outro. Imagine que este ponto P esteja se movimentando ao longo dessa trajetória. Bom, se ele está se movimentando, em cada ponto dessa trajetória eu vou ter um vetor posição aqui, ó. Vou ter um vetor aqui, aqui. Ou seja, essa distância está mudando com o passar do tempo. Então, eu falo que neste sistema de coordenadas, o corpo está em movimento. Ah, mas me dá um exemplo de um sistema de coordenadas onde esse corpo estaria em repouso. Aí eu posso... O sistema de coordenadas, ele é arbitrário, então eu posso escolher. Então, eu vou colocar meu sistema de coordenadas no próprio corpo. Se eu escolher o corpo como meu sistema de coordenadas, então no sistema de coordenadas rosas, conforme o corpo se movimenta em relação ao sistema de coordenada externo, o sistema rosa se movimenta junto com ele. Então a distância dele ao sistema rosa não muda. Então quando eu coloco o meu sistema de coordenadas no próprio corpo, esse corpo vai estar em repouso em relação a esse sistema. Um exemplo do dia a dia. Se você está dentro de um carro na rodovia, em relação a um ponto do lado de fora da rodovia, você está em movimento. Por exemplo, pega uma placa de trânsito ou uma árvore, coloca teu sistema de coordenadas naquela árvore. Conforme o carro está andando, a distância do carro àquela árvore está mudando. Então, o carro está em movimento. Agora, coloca o teu sistema de coordenadas no painel do carro. Conforme você caminha com o carro, o teu sistema caminha junto. A sua distância ao painel não muda. Então, em relação àquele sistema de coordenadas, você está em repouso. Um colega seu de carona, ele está parado em relação a você dentro do carro. Mas você e ele estão em movimentos em relação a uma árvore que está na beirada da rodovia. Não é só movimento e repouso que depende de um sistema de referência. A trajetória de um corpo também. O que é trajetória? Trajetória é o caminho descrito pelo móvel. Móvel é tudo aquilo que se movimenta, que vai ter um movimento. Então a gente chama de móvel. Um corpo em movimento é um móvel. Trajetória é o caminho descrito pelo móvel. Tá? Por exemplo, imagine esse ponto aqui, ó. Ponto 1 aqui. Esse ponto vai descrever um caminho. Então, suponha que esse ponto 1 saia daqui, faz este caminho, volta, retorna para cá, dá esta volta, vem aqui por cima e chega aqui no ponto 2. Ou no ponto 1. Saiu daqui, esta linha por onde ele passou é o caminho que ele fez, é a trajetória. Quando você pega um giz e risca na lousa, aquele risco é a trajetória do giz. Quando você vê um avião passar e aquele rastro de vapor atrás do avião, deixando aquela linha no céu, aquela linha é a trajetória do avião. É o caminho descrito pelo móvel. É a linha que o móvel descreve. E esta linha, este caminho, depende do sistema de referência que você adota. Por exemplo, imagine um avião. Esse azulzinho aqui é um avião. Ele carrega uma bomba aqui, ó. Num instante t igual a 0, esse cara
vai soltar a bomba. Então, o avião está aqui, no instante seguinte é como se fosse uma foto. Fotografei, o avião soltou a bomba está caindo em linha reta para baixo de acordo com o avião. No instante seguinte, a bomba está mais para baixo, em linha reta em relação ao avião. No instante seguinte, a bomba está mais para baixo, descendo em linha reta em relação ao avião. E no instante posterior, a bomba está mais para baixo, descendo em linha reta, bate lá no chão e explode. Então, repara uma coisa. Qual foi a trajetória que o avião vê a bomba descer? O avião vê a bomba descer em linha reta para baixo. Mas este observador aqui, ó, que é externo a tudo isso, que está no solo, ele vê a bomba descrever um caminho, ó, curvo. Este caminho é um arco de parábola. Então, para este observador, a trajetória da bomba foi parabólica. E para um observador dentro do avião, a trajetória da bomba foi retilínea. Ou seja, dependendo da onde você observa, qual referencial você está, esse indivíduo aqui, o referencial era esse, ó. E para o avião, o referencial era esse, ó. Estava se movimentando junto com ele. Então, ele mede em relação a quê? Este cara, olha, então são medidas diferentes. Para o avião, a distância medida é essa, ó. E para o cara que está em solo, a distância medida é esta aqui. Então, para este cara, a bomba fez uma trajetória assim, ó. Para o avião, em cada instante, ele só viu a bomba baixar em linha reta. Então, o que é retilíneo para um, pode ser curvilíneo para outro. Quais são os tipos de trajetória que tem? A gente basicamente tem dois. A gente tem retilínea. O que é uma trajetória retilínea? É em linha reta. E curvilínea. O que é curvilínea? Em linha curva. Então, trajetória retilínea, linha reta. A geometria do caminho é uma reta. Assim. Agora, já a trajetória curvilínea, ela pode ter vários formatos. Ela pode ser circular, ou seja, quando o corpo descreve uma circunferência ou um arco de circunferência, não precisa ser a circunferência toda. Ela pode ser elíptica. O que é uma trajetória elíptica? É um oval, quando o corpo... Ela pode ser parabólica. O corpo descreve um arco de parábola. Ou assim, ou assim.
ela pode ser hiperbólica, o que é uma hipérbole? É uma parábola que você pegou as perninhas dela e abriu mais. Então, uma trajetória hiperbólica seria uma coisa assim, por exemplo. Ou ela pode ser helicoidal, helicoidal em forma de hélice, parece um parafuso. E ela pode ser irregular, não tem um formato definido. Tá? Então, a trajetória ela é retilínea ou curvilínea. Se for curvilínea, normalmente vai ser uma dessas. Uma trajetória aqui, em especial para corpos na superfície da Terra, que é muito importante, é a trajetória parabólica. Por quê? Galileu Galilei, ele mostrou que todo corpo lançado, arremessado na superfície da Terra, descreve uma trajetória parabólica. Então, se você tem aqui o chão, que a gente vai chamar chão a partir de agora de PHR, plano horizontal de referência. Quando você coloca seu sistema de referência no chão, a gente chama de PHR. E se você lançar um corpo obliquamente, esse corpo descreve uma trajetória parabólica. Assim. Remessa ele para cima obliquamente, ele descreve uma trajetória parabólica. Então, você vai encontrar, no início o corpo estava aqui, depois ele vem para cá, para cá, para cá, para cá. E assim por diante. Então, esse corpo descreve uma trajetória parabólica. Joga qualquer coisa na superfície da Terra corpos lançados obliquamente, o que é obliquamente? Não é nem vertical nem horizontal, mas obliquamente ou horizontalmente descrevem trajetórias parabólicas. Ah, professor, lançado horizontalmente também? Também. Por exemplo, eu tenho isso aqui. Eu pego um corpo que está aqui e lanço ele horizontalmente para cá. Bom, conforme eu lanço, a gravidade puxa ele para baixo. Então ele vai descrever uma trajetória assim.
esta trajetória é um arco de parábola. E foi Galileu que mostrou isso para a gente. Então a gente vai ver o corpo aqui, ó, descrevendo um arco de parábola. Então a trajetória também depende do referencial. Ó, uma pessoa dentro do trem, o referencial dela é o trem, o referencial dela está aqui, nela mesma. Ó. Essa pessoa observa que a lâmpada do trem caiu e ele observa que o movimento é retilíneo para baixo. Então, ó, o sistema de coordenadas está aqui nele. Ó. Este cara aqui, o sistema de coordenadas dele está nele. E ele vê como? Ele vê apenas a lâmpada cair em linha reta para baixo. Ele vê a lâmpada fazer isso. Ó. Aquela caiu um tanto, aquela caiu outro tanto, aquela caiu outro tanto. É isso que o cara dentro do trem vê. Mas para um referencial fora do trem, por exemplo, esse referencial rosa, para esse referencial rosa, ele viu a lâmpada aqui, eu vou fazer assim, ele viu a lâmpada aqui, depois ele viu a lâmpada aqui, depois ele viu a lâmpada aqui, ao mesmo tempo que o trem caminhava para frente. Então, o que ele viu a lâmpada fazer foi esta trajetória aqui. Ó. É como se o trem estivesse arremessando a lâmpada para frente e a lâmpada estivesse sendo puxada pela gravidade. É um lançamento, o que dá uma trajetória parabólica. Então, para este cara, a trajetória é parabólica. E para este cara, a trajetória é retilínea. Posição na trajetória. Veja, trajetória é um caminho. Então a gente vai começar a fazer marcações ao longo da trajetória que nos permitam medir o deslocamento de um corpo. Então, vamos pegar uma trajetória retilínea, por exemplo. Suponha que essa é uma trajetória retilínea. O corpo se movimenta aqui ao longo dessa trajetória. Ele está ali. Suponha que o corpo esteja se movimentando para a direita em linha reta. Bom, se ele está numa trajetória retilínea, eu preciso adotar um referencial para isso. O que é um referencial? É um marco na qual eu vou comparar. Se ele está numa trajetória retilínea, esse movimento está em uma dimensão. Então eu vou fazer tudo ao longo da reta. Então escolho um ponto desta trajetória para ser o zero da minha medição. Então, por exemplo, posso escolher aqui. Ó. É arbitrário, eu escolho. Aqui é o zero. E eu vou adotar um sentido como positivo para essa trajetória. É arbitrário. Eu vou escolher ela positiva para a direita. Então, se aqui eu marquei o zero e marquei para onde que ela cresce, agora eu vou dividir isso aqui em pedaços.
em partes mais ou menos iguais. O correto é partes iguais, né? O mais ou menos é no meu desenho aqui. Então, eu dou uma unidade de medida aqui. Por exemplo, metro, quilômetro, centímetro, não importa, polegada, pé. Eu vou chamar essa trajetória que está na horizontal de eixo X. E vou colocar aqui minha medida em metro. E a direita é positivo, porque cresce para a direita, e a esquerda é negativo. Então, aqui é 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim por diante. Aqui é 1 metro à esquerda, 2 metros à esquerda, 3 metros à esquerda e assim por diante. A localização que o corpo se encontra na trajetória, eu chamo de posição do corpo. Posição é a localização do corpo na trajetória. Por exemplo, este corpo 1, ele está na posição 2 metros. Quer dizer, ele está a 2 metros da origem. É isso que está dizendo para mim. Mas espera aí, eu tenho 2 metros aqui, mas eu também tenho 2 metros aqui. Como é que eu diferencio? Mas um está à direita da origem e outro à esquerda da origem. Então eu tenho que especificar. Para a gente não ficar carregando essas palavras, a gente segue essa reta como se fosse a reta dos números reais. Os que estiverem à esquerda são negativo. Então aqui eu vou representá-lo assim. O que está à esquerda? Aqui vai ser menos 1 metro, menos 2 metros e assim por diante. Ah, professor, existe distância negativa? Não, não existe. Porém, o menos ali só quer dizer que você está à esquerda da origem e o mais à direita. A posição do corpo eu represento por uma letra. Por exemplo, como essa trajetória eu chamei de X, então a posição do corpo eu chamo de X também. Aonde que o corpo se encontra? Na posição X igual a 2 metros. Se ela é positiva, então já sei que ele está 2 metros à direita da origem. Então é assim que a gente faz análise. E isso aqui chama-se posição. Alguns livros lá de colégio, quando vocês estudaram, chamavam isso de espaço. Cuidado com esse termo espaço. Os livros usavam assim porque vem lá do inglês space, mas esse space quer dizer posição, tá? Ah, professor, a letra obrigatoriamente tem que ser X? Não, X foi a letra que eu escolhi. Muitos chamam a minha trajetória de uma outra letra, de S, por exemplo. E aí eu vou escrever que minha posição S é igual a 2 metros. Você pega os livros em inglês, eles usam S por causa de space. Mas esse space não é espaço num sentido qualquer, é posição. Tá? Então, olha aqui. Eu tenho uma trajetória, adotei um sentido positivo para ela, eu oriento minha trajetória, adotei um zero para minha trajetória. Este zero é a origem do sistema de coordenadas, como alguns chamam, origem dos espaços. Novamente, cuidado com esse termo. O que está à esquerda é negativo, o que está à direita é positivo, eu divido isso aqui em unidades de comprimento. Então, se for metro, então cada pedacinho desse aqui é 1 metro. Aqui, qual é a posição do corpo aqui? Vou chamar a posição aqui de S. Então, é S igual a 2 metros positivos, ou seja, a direita da origem. Qual é a posição aqui? Menos 2 metros, ou seja, 2 metros à esquerda da origem. Qual a posição aqui? É zero. Zero quer dizer, está na origem. Olha este carrinho aqui. Imagina que ele esteja se movimentando. Eu posso pegar um cronômetro e medir o instante em que ele se movimenta. Cronômetro é um medidor de tempo, também chamado popularmente de relógio.
Então eu posso pegar um relógio, ou seja, um cronômetro, e medir aonde que o corpo, em qual instante o corpo se encontra na trajetória. Então, por exemplo, imagine que no tempo zero, quando eu começo a medida, esse carro se encontra na posição menos 2 metros. Depois, no instante 1 segundo, ou seja, 1 segundo depois que eu acionei meu cronômetro, o corpo está na origem da trajetória. No instante t igual a 2 segundos, o corpo está na posição 3 metros da trajetória. E no instante 3 segundos, o corpo está na posição 6 metros da trajetória. Veja que com isso eu fiz uma correlação entre posição e tempo. Então, eu posso correlacionar em qual posição o corpo encontra e em qual instante de tempo isso acontece. A gente vai chamar de variação, a gente simboliza pela letra grega delta, sempre uma medida final menos uma medida inicial. É uma medida final menos uma medida inicial. Por exemplo, imagine esse indivíduo que está percorrendo esta trajetória aqui, ó, que eu vou chamá-la de x. Então, essa é a minha trajetória x. Aqui está a posição inicial dele. Eu vou chamar essa posição de xi. I de inicial. E depois, aqui ele tem um xf, é uma posição final. Quanto que variou a posição dele? Delta é variação, hein? Que é uma medida final menos a inicial. Quanto que variou a posição? Vai ser a medida final da posição menos a medida inicial da posição. Isso eu chamo de ΔX, que nada mais é do que variação da posição. Variação da posição é a posição final menos a posição inicial. Isso é ΔX. Então, toda vez que um corpo muda na trajetória, ele vai sofrer uma variação de posição. Então, imagina aqui que eu tenho uma trajetória. Vou adotar como positiva para a direita. Tá aí. Vou adotar um zero para ela. E agora eu vou dividir isso aqui em unidades. Aqui é o meu zero. Opa! Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Aqui vou chamar minha trajetória x em metro. Imagine que o corpo esteja aqui. O corpo esteja aqui. E imagine que esse corpo se movimente para cá. Então, o corpo, no início, ele estava aqui e ele se movimenta para cá. Então, de onde que o corpo
partiu. Ele partiu daqui. A posição da qual o corpo parte, a gente vai chamar de posição inicial. Que eu vou representar por x, i de inicial, ou a gente costuma chamar x1, o número 1, para indicar que é o primeiro, que é a posição inicial, ou x0, como alguns. E quanto vale a posição inicial desse corpo? Ora, vou chamar de x0. Posição inicial dele vale menos 3 metros. E a posição final eu vou chamar de xf, f de final, ou x2, porque se uma é 1, a outra é o 2, ou apenas x. A posição final desse corpo é x igual a 4 metros. Posição final é onde ele chegou. Então, eu tenho a posição inicial, que é de onde ele parte, e a posição final, onde que ele chega. A gente vai usar sempre essas notações aqui. I de inicial, ou 1 ou 0. F de final, ou 2 ou sem índice. Então, uma vez que nós reconhecemos, vamos calcular a variação da posição. Qual foi a variação da posição? É o x final menos o x inicial. Olha os índices. Sem nada aqui é final, com 0 é inicial. Então, ΔX vai ser x final, 4, menos x inicial, menos 3. 4 menos 3 dá 4 mais 3, que dá uns 7 metros. Ou seja, a posição dele variou em 7 metros. Vamos conferir isso? Vamos ver. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros. Certinho. A posição, a variação da posição foi de 7 metros. Mas repara uma coisa, que a distância daqui a aqui, ó, também é de 7 metros. Então, neste caso, a variação da posição foi igual à distância que ele andou. Ah, professor, e a variação da posição não é igual à distância? Nem sempre. Ela só vai ser igual à distância quando o corpo se move num único sentido, daqui para cá, sem retornar. Se o corpo retornar, ΔX não é igual à distância. Por exemplo, imagina que o corpo saiu daqui, então foi aqui que ele principiou o movimento, veio até o 4 e do 4 ele retorna para o 1 e chega aqui. Então, ó, ele fez este caminho. Daqui para cá e daqui para cá. Qual a variação da posição? É a posição final menos a posição inicial. Veja que a final é uma posição onde ele chegou. Então, ΔX, x final é 1, menos x inicial é menos 3.
1 menos menos 3 dão 4 metros. Ou seja, sua posição variou em 4 metros. Você fala, mas qual a posição? Entre a inicial e a final. Veja. 1, 2, 3 e 4. A variação da posição foi de 4 metros. Mas qual a distância que ele caminhou? A distância não dá o ΔX. A distância que ele caminhou é essa aqui, ó. Ele veio para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora ele volta. 8, 9, 10. A distância que ele percorreu foi de 10 metros. Então veja, ΔX só é igual a distância quando o corpo vai num sentido e não volta. Porque se ele vai e retorna, ΔX é diferente da distância. E do mesmo jeito que eu posso medir a variação da posição, eu posso medir também uma variação de tempo. Então imagina que o corpo saiu daqui para cá. Quando ele estava aqui, é onde ele começou o movimento, é onde eu ligo o meu cronômetro. Então esse aqui é meu tempo inicial. E aonde ele chega é meu tempo final. Os índices valem iguaizinhos. Tempo inicial vou chamar de T0, ou TI, ou T1. Tempo final eu vou chamar de T, TF ou T2, tá? Então imagina que ele partiu no instante que eu ligo o cronômetro. Quando eu ligo o cronômetro, ele marca 0. E chega aqui quando eu pauso o meu cronômetro. Então, imagina que ele chega aqui em 5 segundos. Qual foi a variação de tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Variação de tempo vai ser 5 menos 0, que dão 5 segundos. Então, eu posso medir variação de qualquer coisa. Variação de posição e variação de tempo. Aí. Então, olha para este carro aqui. Quando ele sai daqui e vem para cá, ele sofreu uma variação de tempo, T final menos T inicial, que é de 3 menos 0, que são 3 segundos. E uma variação de posição, ele chamou de S a posição, é um S menos um S0, que vai ser 6 menos menos 2, que vão dar 8 metros. Tá aí. A gente vai chamar velocidade média, e é uma definição isso, a relação entre variação de posição e variação de tempo. Essa barrinha aqui em cima eu uso para representar média, tá? V com uma barrinha, não é a flechinha de vetor, não. É só um traço. Esse traço quer dizer média, mas eu poderia escrever assim também, ó. VM ou Vmed, como aparece por aí, a mesma coisa. Velocidade média, por definição, é a variação da posição do corpo dividido pela variação de tempo. É quanto que a posição do corpo mudou e quanto de tempo ela gastou para mudar. Isto é velocidade média. A unidade de velocidade média no sistema internacional vai ser a unidade de posição, que é distância, que é metro, por unidade de tempo, segundo. Então, no sistema internacional,
velocidade é medida em metro por segundo. Mas ela pode ser trabalhada em outras unidades. Centímetro por segundo, quilômetros por hora, pé por segundo, polegada por segundo e assim por diante. Veja, se eu faço um gráfico da posição do corpo na trajetória em função do tempo, repara, este eixo aqui me determina a posição do corpo na trajetória. Então, este eixo aqui, para mim, é a própria trajetória do corpo. E esse aqui é o tempo. Então, imagina que, no instante inicial, o corpo estava aqui. E esse corpo vem se deslocando por esse caminho. Ó. Veja, só cuidado para não confundir aqui, que eu estou falando do corpo e estou pondo umas marquinhas. Isso não é o corpo. Isto é a coordenada do corpo. Então tá aqui, olha, o corpo, ou seja, o corpo aqui, na verdade o corpo se encontra no eixo X. É aqui que ele está. Quando ele está aqui, na verdade ele está aqui. Quando ele está aqui, ele está aqui. É só a projeção dele ali. E num dado intervalo de tempo. Então, isto aqui não é o corpo se movimentando, mas é um gráfico de como a variação da posição do corpo está mudando. Então, não vamos pegar esse monte de pontos, vamos pegar 3 pontos. Este, que tem coordenada x1, t1. Este, que tem coordenada x2 e t2. O que é velocidade média? Velocidade média, a gente acabou de ver que é a variação da posição pela variação de tempo. Pergunta, quanto que a posição desse corpo variou? Olha, ele estava aqui na posição x1. Agora ele veio para cá na posição x2. Então, a posição do corpo variou por esta quantidade aqui. Ó. Isso é ΔX. E o tempo? Bom, o intervalo de tempo do corpo vai variar disso aqui. Quando ele estava aqui, estava no instante T1. Aqui ele está no instante T2. Então, isto aqui representa ΔT, que é a variação da posição, T2 menos T1. Ora, se eu traçar uma reta que liga o ponto inicial ao ponto final, esta reta aqui, ó, e daqui, olha, eu analiso isto, formando um triângulo retângulo. Ó. Este lado aqui é ΔX. E este lado aqui é ΔT. Se eu pegar ΔX e dividir por ΔT, me dá velocidade média. Mas nesse triângulo, quem é ΔX por ΔT? É a tangente desse ângulo θ. Ó. A tangente de θ é ΔX sobre ΔT. Ou seja, a velocidade média ela é numericamente igual à tangente desse ângulo aí. Ó. Então, velocidade média, ΔX por ΔT. Quero saber a velocidade média desse carro neste intervalo marcado aqui em vermelho. Ó, aqui é muito simples. Quem é o ΔX dele? X final, 5, menos X inicial, 0, sobre T final.
Qual era o tempo que ele estava aqui? Ah, eu quis pegar pela figura, mas ele não me deu. Mas eu precisaria do tempo ali. T final menos T inicial. Tá aí. Com isso, eu calculo a velocidade média do veículo. Vamos pensar no seguinte. Se eu quero calcular a velocidade média deste carro neste intervalo, então eu marco o intervalo de posição, meço quanto que varia a posição daqui a aqui e marco o tempo que o carro gasta para ir daqui a aqui. Se eu dividir o ΔX desse intervalo pelo ΔT deste intervalo, isso vai me dar a velocidade média neste intervalo. Então, eu consigo obter a velocidade média do veículo neste intervalo. O carro tem um medidor de velocidade. O medidor de velocidade chama-se velocímetro. E o carro tem um velocímetro. Será que esta velocidade que eu calculei bate com o que está marcando o velocímetro do carro neste intervalo aqui? Muito provavelmente não. Por quê? Porque o carro dificilmente ele consegue manter uma velocidade constante por muito tempo. Então, a velocidade do carro varia em cada instante aqui. Isto aqui representa a velocidade média do veículo e não a velocidade que o velocímetro está marcando. Aí, como que eu calculo a velocidade que o velocímetro está marcando? O velocímetro está marcando uma velocidade num dado instante. Em qual instante? No instante que você olha para ele. Quando eu olho para o velocímetro, tem ali uma velocidade marcada. Esta velocidade do velocímetro nós chamamos de velocidade instantânea. Velocidade instantânea. Tá aí. Esta é a velocidade num dado instante. Como é que eu consigo fazer com que minha velocidade média se aproxime da velocidade que o velocímetro marca? Simples. Em vez de eu pegar um intervalo de posição largo, eu pego um intervalo de posição bem pequeno. Aqui, muito pequenininho. De tal maneira que o carro passe por esse intervalo num tempo muito curto. E aí, então, minha velocidade média, que é ΔX por ΔT, o carro vai passar por esse intervalo num tempo muito pequeno. Então, eu aplico o limite para ΔT tendendo a zero. E esta velocidade, ela vai ser uma velocidade média. Mas no limite, ela vai coincidir com a velocidade com que o carro passa neste instante. Então, ela deixa de ser média, a gente tira a barrinha de média e chama apenas de V. V é a velocidade instantânea do carro. E ela vai ser calculada como limite de ΔX por ΔT, quando ΔT tende a zero. Ora, velocidade instantânea é o limite de ΔX por ΔT, quando ΔT tende a zero. Bom, ΔT tendendo a zero, a gente vai representá-lo assim, dt. O que é dt, esse d minúsculo? D, veja, delta é a letra D em grego, mas é o delta maiúsculo. Isso aqui é um dzão T. Quando ele tende a zero, ele fica pequenininho, então a gente troca por um dzinho T. Então, dt nada mais é que um ΔT muito pequenininho tendendo a zero. dt é um ΔT muito pequenininho tendendo a zero, que eu chamo de tempo infinitesimal. Agora é óbvio que se o tempo aqui for muito pequeno,
Eu só vou conseguir isso se eu diminuir o tamanho do ΔX. Então, meu ΔX também tem que tender a zero. E ΔX tendendo a zero, eu vou representar por dx. É uma variação infinitesimal da posição. Tá? É uma variação, tá? Variação de tempo infinitesimal. E aí a gente pode escrever este limite, eu não preciso representar mais o símbolo de limite, porque ΔT tendendo a zero é dt. ΔX tendendo a zero é dx. Ou seja, velocidade limite é dx sobre dt. É uma variação infinitesimal da posição dividido por uma variação infinitesimal de tempo. O que é essa variação infinitesimal? É uma variação muito pequena tendendo a zero. Então, eu passo a ter isso aqui. Ó. Velocidade instantânea é o limite de ΔX por ΔT, quando ΔT tende a zero. Isso vira dx dt. O que é um ΔX? Não é um x final menos um x inicial? Ou seja, não é uma diferença de x? O que é um dx? É um ΔX tendendo a zero. A gente vai chamar isso de diferencial de x. O que é uma diferencial? É uma diferença que tende a zero. Então, é o dx. Isso aqui também é chamado de diferencial de x e diferencial de t. E a relação entre duas diferenciais chama-se derivada. Então, eu leio isso aqui a seguinte: derivada de x em relação a t. Então, a velocidade instantânea é a derivada da posição no tempo. Derivada da posição no tempo. Então, olha, quem é a velocidade aqui? É um ΔX muito pequeno por um ΔT muito pequeno. Então, ó, delta representa a letra D maiúsculo. Se eu quero representar um ΔT pequeno, eu troco o delta maiúsculo pelo delta minúsculo, que representa o nosso Dzinho. Mas por hábito, ao invés de usar esta letra, a gente trocou por essa. Então, ΔT tendendo a zero é dt. ΔX tendendo a zero é dx. E a velocidade instantânea é o limite da velocidade média para ΔT tendendo a zero. Ou seja, é o limite de ΔX sobre ΔT para ΔT tendendo a zero, que é dx sobre dt, que é a derivada de x em relação a t. Então, derivada de x em relação a t. Ora, se o meu gráfico de x em função do tempo, posição em função do tempo, se eu pego duas posições e dois tempos distintos, nós já vimos que se eu traçar uma reta entre a posição inicial e a final, ó, eu posso traçar daqui um triângulo, né? Entre esta posição e esta posição aqui. Na verdade, esta posição e esta posição, x inicial e x final.
Então, eu tenho esta posição é esta e esta posição é esta. Traço um triângulo, nós vimos isso. Aqui tem um ângulo θ, e eu sei que a velocidade média é a tangente desse ângulo θ, que é ΔX sobre ΔT. Ora, mas se eu... Então, quem é o ΔT aqui? O ΔT é esse cara, ó. Este aqui é o ΔT. Daqui até aqui. Ora, mas e se eu fizesse ΔT tender a zero? O que é fazer o ΔT tender a zero? É fazer este instante se aproximar deste, ó. Então, se eu diminuir o tamanho de ΔT, vamos pegar um tamanho menor aqui de ΔT, ó. Este ΔT2 é menor que o ΔT3. Claro que se eu peguei aqui, minha posição agora é essa. E eu vou ter uma inclinação, traçaria este triângulo agora e pegaria este ângulo θ. Mas continuo escrevendo. Velocidade média é a tangente de θ. Aí, se eu diminuir o tempo mais ainda, pegar um ΔT1 que é menor que o ΔT2. Então, venho para esse ponto. Vou ter aqui uma inclinação de reta, que agora passa a ser dada por essa aqui, ó. Meço a inclinação dessa reta. Velocidade média é a tangente daquele ângulo ali, θ. Aí, se eu pegar um tempo menor que, de fato, tenda a zero. Olha, se eu pegar um tempo menor, este ponto tende a esse. Aí, o que eu vou ter aqui, na verdade, vai ser uma reta tangente ali naquele ponto. Que vai ser essa aqui, ó. Opa, se eu medir a inclinação desta reta tangente aqui, ó, que é a mesma coisa que medir aqui, né? A velocidade média é a tangente de θ. Porém, a velocidade média no intervalo de tempo muito pequeno é no limite. Ela vira velocidade instantânea. Então, no fundo, eu chego que a velocidade instantânea é dado pela inclinação da reta tangente à curva, naquele ponto. Então, a velocidade instantânea é dado pela inclinação da reta tangente à curva naquele ponto, quando o ΔT vai lá para zero. Ó. Então, quando ele se aproxima deste outro. Então, se eu pegar a reta tangente a esse ponto, mede a inclinação dela, vai me dar velocidade instantânea. Mas velocidade instantânea não é a derivada da posição no tempo? E qual é a interpretação geométrica da derivada? Não é a inclinação da reta tangente à curva num ponto? Portanto, se eu quero saber a velocidade instantânea em qualquer ponto, basta eu traçar uma reta tangente àquele ponto e medir a inclinação dela. Por exemplo, se eu quisesse saber a velocidade instantânea do corpo quando ele está nesta posição, basta eu vir aqui e traçar uma reta tangente e meço a inclinação dessa reta. Ela vai me dar velocidade instantânea. Então está aqui. Gráfico posição em função do tempo. O gráfico ele é uma estrutura curva, pontos A, B, C, D, E. Se eu quero a velocidade média, pego dois pontos, traço um triângulo e pego a inclinação desta reta, que vai ser ΔX por ΔT. Mas se eu quero a velocidade instantânea, basta eu pegar um único ponto e traçar a reta tangente a ele. Por exemplo, qual é a velocidade
deste corpo, a velocidade instantânea, quando esse corpo se encontra na posição C. Basta eu vir aqui e, junto à posição C, eu traço uma reta tangente. Meço a inclinação dessa reta. Como é que se mede a inclinação de uma reta? Você pode vir ali e traçar um cateto oposto, um cateto adjacente e determinar. Vem aqui, ó. Meço esse cara, meço este cara, vou ter inclinação, que é negativa. Negativa, então a velocidade naquele instante é negativa, porque a inclinação é negativa, é uma reta decrescente. Se eu quero medir lá no ponto A, é só traçar a reta aqui, ó, no ponto A, e eu vou medir a inclinação dessa reta, me dá a velocidade instantânea em cada ponto. Cinemática vetorial é quando a gente começa a não ver só a mudança da posição, mas quando a gente começa a analisar que o corpo se movimenta em mais de um eixo. Quando é que eu uso vetores no cálculo? Quando o meu movimento passa a ser em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Quando está em uma dimensão, basta fazer ΔX e está tudo certo. Mas quando o corpo se movimenta em 2 ou 3 dimensões, aí fica mais complicado. Então vamos colocar um sistema de coordenadas aqui, ó. XY. Imagine que o corpo escreva esta trajetória aqui, ó. O corpo inicialmente estava aqui, aí ele veio para cá. Como é que eu posso determinar agora? Minha trajetória não necessariamente é retilínea, porque eu tenho variação da posição tanto em Y quanto em X. Então, Y e X estão mudando. Então, a melhor maneira de eu tratar isso aqui é na forma vetorial. Traço um vetor que sai da origem do meu sistema até a posição 1. Chamo esse vetor de R1. Traço um segundo vetor que vai da origem até a posição 2. Chamo de R2. E agora eu traço um vetor que sai do corpo 1 e vai até o corpo 2. Vou chamar de R. Lembra que vetor é sempre linha reta. Veja, quem está com a cabecinha de quem na bundinha de quem aqui? Vamos ver. Ó, a cabecinha do R1 está na bundinha do R. Então, R1 mais R tem que dar R2. Vou chamar esse cara aqui não de R, não. Vou chamar de ΔR. ΔR aqui. Então, a cabecinha da R1 está na bundinha do ΔR e me dá R2. Então, eu sei que R1 mais ΔR é igual a R2. Então, ΔR vai ser o R2 menos R1. R1, R2, eu chamo de vetor posição. E ΔR é a variação do vetor posição, ou chamado também de vetor deslocamento. É a variação do vetor posição, também chamado de vetor deslocamento. Tá aí. Então, olha,
Uma partícula descreve uma trajetória aqui, ó, um caminho. Ela sai do ponto A e vai até o ponto B. Como isso aqui agora não está em linha reta, eu traço um sistema de coordenadas x, y. Para a posição inicial, eu traço um vetor posição RI. Para a posição final, eu traço um vetor posição RF. E entre RI e RF, eu traço um vetor ΔR. Então, quem é ΔR? É o R final menos R inicial. E quem é a velocidade vetorial média? É ΔR sobre ΔT. ΔR sobre ΔT. Quem é a velocidade vetorial instantânea? É o limite de ΔR por ΔT quando ΔT tende a zero. E também vai ser medido como a inclinação da reta tangente à curva num dado ponto. Ou seja, é a derivada do vetor posição no tempo. O vetor posição, R, ele pode ser escrito como xi mais yj em duas dimensões. Ou seja, ele é dado pelo par ordenado xy. Quem é a velocidade vetorial média? É dr, ou a velocidade vetorial instantânea? É dr dt. Mas quem é R? Não é xi mais yj? Então, V é dr dt, que vai ser d dt de xi mais yj. Derivada da soma é a soma das derivadas. Isso é derivada de x em relação a ti, mais a derivada de y em relação a tj, que é o que está aqui. Mas quem é dx dt? É a velocidade em x, é a componente Vx da velocidade. Quem é dy dt? É a componente Vy da velocidade. Então, o vetor velocidade ele é Vxi mais Vyj. Em duas dimensões. Em três dimensões, ele seria Vxi mais Vyj mais Vzk. Existe um conceito, veja, quando a gente calcula velocidade média, a gente usa ΔX sobre ΔT. ΔX é a variação da posição. Imagine que eu tenho uma trajetória assim. O corpo sai da posição 1, vem para 2, da 2 ele vem para 3, da 3 ele vem para 4 e da 4 ele retorna para 1, fazendo este caminho aqui, ó. Suponha que este caminho seja um quadrado de lado 10 metros. Suponha que o corpo, o móvel, gaste 1 segundo para percorrer cada lado. Pergunto, qual a velocidade média deste móvel? Bom, a velocidade média dele, repara uma coisa, é x final menos x inicial por ΔT. O x final é a posição 1.
O x inicial é a posição 1 também, porque ele saiu dela e chegou até ela. Ora, se eu saio de uma posição e volto para a mesma posição, ΔX dá 0. Portanto, a velocidade média deste móvel é 0. Você fala, mas professor, isso quer dizer que esse móvel não se movimentou? Não, ele se movimentou. Mas a posição é como se não tivesse mudado, porque ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Então, a velocidade média desse móvel não é 0. A velocidade média deste móvel é 0, desculpa. Mas ele se movimentou. Ele teve uma velocidade. Qual a velocidade com que ele percorreu isso? Olha, a velocidade, eu vou somar a distância que ele andou. Olha, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Então, eu vou pegar a distância e dividir pelo tempo. Então, vão ser 40 metros. Se cada lado ele fez em 1 segundo, ele fez em 4 segundos. Então, ele tem uma velocidade média aqui, ó, de 10 metros por segundo. Ah, peraí, professor, você acabou de dizer que a velocidade média dá 0. Você calculou em 10? Como que é isso? É que a língua portuguesa ela é limitada nesse ponto. A gente chama velocidade tudo como se fosse uma coisa só. Na língua inglesa, nós temos 2 termos para isso. Velocity e speed. São coisas diferentes. Velocity é isto. Opa, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que travou. Espera só um pouquinho que... Eu não sei o que eu fiz aqui, mas travou tudo. Voltou. Ó. Velocity é aquilo que nós estamos chamando de velocidade média. É ΔX sobre ΔT. Isto aqui é speed, que é distância por tempo. Lembra que ΔX só é igual a distância quando o móvel vai num único sentido e não retorna. Mas quando ele retorna, distância não é igual a ΔX. Portanto, velocity e speed vão ser coisas diferentes. A gente costuma traduzir isso aqui por velocidade. E a gente costuma traduzir isso aqui como rapidez. Então vai ter livro que fala, calcule a rapidez com que o móvel tal. É distância por tempo. Calcule a velocidade média, ΔX por ΔT. Rapidez média, distância por tempo. Velocidade média, ΔX por ΔT. Porém, o Hibbeler, que é o livro que a gente segue, ele usa um termo bem interessante para isso. Ele chama este cara aqui, ele chama isto aqui de velocidade média, como nós chamamos. E ele chama isto aqui de velocidade média do percurso. Então, quando cai algum exercício do Hibbeler, ele fala, calcule a velocidade média do percurso, ele está calculando sempre distância por tempo.
Quando fala calcular a velocidade média, ele está fazendo variação de posição por tempo. Este termo aqui é o que a gente chama de velocity e esse é o speed. Esse aqui é o que muitos livros vão chamar de rapidez. Então tem que ficar atento a esses termos. Então, naquele exemplo que eu dei do quadrado, a velocidade média do corpo dava 0, mas a velocidade média do percurso dava 10 metros por segundo. Ou seja, a rapidez não era igual à velocidade média. Existe um tipo de movimento muito interessante que é o movimento retilíneo uniforme. É um movimento em linha reta com velocidade constante. Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, diferente de zero. Como a velocidade é constante, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, a velocidade vai ser sempre a mesma em todo o percurso. Então, neste caso, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, que é constante. Tá? Aqui ficou faltando. Então, velocidade média é igual à velocidade instantânea. Exemplo de movimento retilíneo uniforme. Quando você sobe uma escada rolante, você sobe em linha reta, tá? Tudo bem inclinado, mas é uma linha reta, tua trajetória é retilínea naquele trecho, dentro daquele referencial, e a velocidade da escada é constante, então você tem um movimento retilíneo uniforme. O símbolo para movimento retilíneo uniforme é MRU. Ora, se a velocidade média é igual à instantânea, então eu posso escrever que a velocidade no movimento retilíneo uniforme é derivada de x no tempo, dx dt. Multiplico em cruz, diferenciais aqui pode ser imaginada como se fosse uma fração. Multiplico em cruz, dx vezes 1, dx é igual a v dt. Integro os dois lados dessa equação, integral de dx é igual a integral de v dt. Então, integral de dx vai ser no intervalo de x0 a x. Integral de v dt, estou integrando em t, vou integrar de 0 a t. Sempre quando o problema nada disser, eu vou tomar o tempo inicial como sendo 0. Então, do tempo inicial ao tempo final. Tempo inicial 0. Para o tempo inicial, o corpo se encontra na posição inicial. Quanto que dá a integral de dx? Dá x, variando de x0 a x. O v é constante no movimento, sai da integral. Quanto que dá a integral de dt? Dá t, variando de 0 a t. Substitui x no lugar do x, menos x0 no lugar do x. T no lugar do t, menos 0 no lugar do t. Então, vai ficar x menos x0 é igual a vt menos 0. T menos 0 é t, então aqui fica vt, passo o x0 para lá, x igual a x0 mais vt. Esta é a equação do movimento retilíneo uniforme. X igual a x0 mais vt. Aqui o x está variando em função do tempo. Toda equação que depende do tempo, em cinemática, a gente chama de equação horária.
Então, esta é a equação horária da posição, porque a posição varia em função do tempo. Equação horária da posição, a posição varia em função do tempo. Só um minutinho, só desligar o celular da minha esposa que está tocando. Só um momento. Então, temos a equação horária da posição no movimento retilíneo uniformemente, no movimento retilíneo uniforme. X igual a x0 mais vt. Esta é a posição em função do tempo. Esta é a posição inicial, é de onde o corpo principia o movimento, ela é constante, ela é um valor fixo. Aqui é a velocidade do corpo, do móvel, que por definição ela é constante, já que o movimento é uniforme, e t é o tempo. Qual é o instante em que o móvel passa pela origem da trajetória? Veja, origem da trajetória é x igual a 0. Se eu estou pensando no movimento retilíneo, eu adotei um 0. Então, origem da trajetória é fazer x igual a 0. Faço x igual a 0 e descubro o tempo. Normalmente, a gente trabalha com a equação no sistema internacional, mas pode trabalhar com qualquer outro sistema. Então, para calcular o instante em que o móvel passa pela origem da trajetória, no lugar do x põe 0, igual a x0 mais vt, menos x0 igual a vt, então t é menos x0 sobre v. Esse é o instante em que o móvel passa pela origem da trajetória. Posso fazer o gráfico de x versus t. X é a posição em metro, t em segundo. Repare que essa equação é x como uma função de t. O expoente do t é 1, então essa é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. T é a variável. Quem acompanha o t é o coeficiente angular. Então, a velocidade é o coeficiente angular dessa reta. Então, a velocidade é o coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, a reta é crescente. Se for negativo, a reta é decrescente. Equação de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, esse gráfico, se a velocidade é positiva, ele vai ser uma coisa assim. Se a velocidade é negativa, ele vai ser uma coisa assim. Então, olha, x0 é de onde ele principia o movimento. Então, vamos analisar para a velocidade positiva. Velocidade positiva, reta crescente. Aqui, neste ponto, é um instante para x igual a 0. X igual a 0 é quando o corpo passa pela origem da trajetória. Então, este aqui é t no instante em que o móvel passa pela origem, que a gente calculou agora há pouco. Aqui, x0, aqui reta decrescente, e o instante em que o móvel passa pela origem. Deixa eu ver que horas são. Bom, eu posso também falar de aceleração. O que é aceleração? Corresponde à variação da velocidade instantânea no dado intervalo de tempo. A acelerar é variar a velocidade, é ver quanto que a velocidade muda num dado instante. Eu vou chamar de aceleração média, A com barra, a variação da velocidade instantânea num dado intervalo de tempo.
ΔV sobre ΔT, que é V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Então, a unidade, aqui vai ser a unidade de velocidade, por exemplo, metros por segundo. A gente representa como metro por segundo ao quadrado no sistema internacional. Metro por segundo ao quadrado no sistema internacional de unidades. Mas poderia usar outras unidades. Quilômetro por hora por segundo, pé por segundo por hora, isso não importa. É unidade de velocidade por unidade de tempo. E do mesmo jeito, eu posso fazer ΔT tender a zero e calcular uma aceleração instantânea, que é o limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Tal como fizemos com velocidade, a aceleração instantânea vira dV dt, a derivada da velocidade no tempo. Mas a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Então, é a derivada no tempo de v, mas v é dx dt. Então, é a derivada no tempo de dx dt. Derivada da derivada dá a derivada segunda da posição no tempo. Então, a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo. A aceleração da gravidade, a gente já vem estudando usando o valor de G. Galileu foi um dos primeiros a medir a aceleração gravitacional. E a ideia, ele não subiu na Torre de Pisa como está aqui no desenho, tá? Isso é uma lenda. Mas a ideia é, solta um corpo de uma dada altura e vai medindo a velocidade, como que a velocidade do corpo varia naquela altura. Então imagina que daqui no topo do prédio, no instante zero, o corpo está parado na sua mão, então a velocidade inicial é zero. Aí você solta 1 segundo de queda, você mede a velocidade do corpo. Ele é de 36 km por hora. Em 2 segundos de queda, você mede a velocidade do corpo, ele é de 72 km por hora. Em 3 segundos de queda, você mede a velocidade do corpo, ela é de 108 km por hora. Galileu fez isso, tá? Não na Torre de Pisa, mas ele fez medidas desse tipo. E os valores são esses mesmos. Então vamos calcular a aceleração. Quanto que dá a aceleração nesse intervalo? Ora, sabemos que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Aceleração. Então, quem é ΔV? É V final menos V inicial. É 36 menos 0. Dividido por ΔT. T final menos T inicial. 1 menos 0. 36 menos 0 dividido por 1 menos 0 dá 36 por 1, que dá 36 km por hora por segundo. Então, a aceleração nesse trecho de queda é de 36 km por hora por segundo. Vamos calcular a aceleração nesse trecho. Vai ser V2 menos V1, que é 72 menos 36, dividido por T2 menos T1, que é 2 menos 1. 72 menos 36 dá 36 por 1, que dão 36 km por hora por segundo. Vamos calcular a aceleração de queda nesse trecho. É 108 menos 72, dividido por 3 menos 2, que dão 36 km por hora por segundo. Então veja que a aceleração de queda do corpo ela é constante e de 36 km por hora a cada segundo. Esta é a aceleração com que um corpo cai. Ela não aumenta nem diminui ao longo da queda. Ela se mantém constante no valor de 36 km por hora por segundo. Ora, se eu converter 36 km por hora para metros por segundo, dão 10 metros por segundo. Por segundo, isso vale 10 metros por segundo ao quadrado. E como essa aceleração, o corpo está sendo puxado pela gravidade,
ela é chamada de aceleração da gravidade. E a gente dá a letra G para ela. G vale 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que 36 km por hora a cada segundo. O valor medido com precisão não chega a 10, ele é um pouco menos que isso. Foi medido ao nível do mar numa latitude de 45 graus norte e a gravidade deu 9,80665 metros por segundo ao quadrado. A gente não precisa de todos esses algarismos significativos. Então, para a gente, a não ser que o problema diga o contrário, a gravidade vai ser 9 ponto, vamos arredondar isso, 81 metros por segundo ao quadrado, como a gente já vinha usando. Tá aí. Bom, o movimento retilíneo uniformemente acelerado é aquele que possui aceleração constante diferente de zero. Cuidado, não confunda aceleração constante com velocidade constante. Se ele tem aceleração é porque a velocidade varia. Se a aceleração é constante, a velocidade varia sempre da mesma maneira. E a aceleração média é igual à aceleração instantânea. E a velocidade é variável. Eu não vou deduzir isso aqui que vocês já viram em Física 1. Mas você tem aqui a velocidade, uma equação horária para velocidade, V igual a V0 mais AT, onde V0 é a velocidade inicial e A é a aceleração. O gráfico disso dá uma reta. Quando a velocidade é zero, é um instante em que o móvel muda de sentido. Porque para o móvel mudar de sentido, se ele está no sentido, para ele voltar, ele tem que parar em algum momento. Então, o instante em que o móvel muda de sentido é o instante em que a velocidade se anula. Se você colocar zero aqui, dá menos V0 sobre A. É uma equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta, a aceleração é o coeficiente angular. Se a aceleração é positiva, reta é crescente. Se a aceleração é negativa, reta é decrescente. E aqui é um instante em que a velocidade se anula, que o móvel muda de sentido. Se eu escrever V igual a dx dt, então dx igual a v dt, integro os dois lados. Só que agora V não é constante, ele não sai da integral. Eu troco V por V0 mais AT, integro. Estou passando rapidamente, que isso vocês viram em Física 1. Integral de dx vai dar x, variando de x0 a x. Integral de V0 dt dá V0t. Integral de AT dt dá AT quadrado sobre 2. Substituindo, fazendo essa conta, x igual a x0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Esta é a equação horária da posição no movimento retilíneo uniformemente acelerado, como a gente diz. Esse é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Aqui a posição inicial que é constante, velocidade inicial é constante, aceleração é constante. O tempo é variável, é uma equação do segundo grau. O instante que o móvel passa pela origem da trajetória, você vai ter que achar por Bhaskara. Vai ter dois tempos aqui. E por ser uma equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Se a aceleração é positiva, com cavidade voltada para cima. Se a aceleração é negativa, com cavidade voltada para baixo. E aqui os instantes em que a posição se anula. Na concavidade existe um valor máximo. No valor máximo, se eu traçar a reta tangente aqui, ó, a inclinação dela é zero. Então, o máximo aqui ocorre para a derivada igual a zero. E aqui eu
calculo a velocidade em cada instante traçando a reta tangente à curva num dado ponto. E Torricelli desenvolveu uma equação que não depende do tempo. V igual a dx dt, então dt é dx sobre v. A é dv dt, então dt é dv sobre a. Se é o mesmo movimento, dt é o mesmo. Então eu posso igualar dx sobre v é igual a dv sobre a. Multiplico em cruz, v dv é igual a dx. Esta é uma relação importante, nós vamos falar dela na próxima aula. Integro os dois lados, a velocidade de v0 a v, o x de x0 a x. O a é constante, sai da integral. Que vai dar integral de v dv é v quadrado sobre 2, integral de dx é x. Aqui o v variando de v0 a v, o x de x0 a x. Substituindo, vai dar v quadrado sobre 2 menos v0 quadrado sobre 2 é igual a x menos x0. Passando 2 para cá, x menos x0 é ΔX. Então, nós vamos ter, fazendo esta conta, que v quadrado é v0 ao quadrado mais 2a ΔX. Essa é a famosa equação de Torricelli. Ela não depende do tempo. Bom, eu paro por aqui, agradeço a atenção e a paciência de todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.